Então, pessoal, o cliente entregou esse micro-ondas aqui para mim, falando que não estava esquentando. Eu já montei ele todo aqui para fazer a limpeza, né? Limpei o magnetron que está empoeirado. Limpei a sala todinha aqui, ventilador, tudo limpo, né? O defeito era aqui, ó, relé. Não precisou substituir ele, só tá com solda fria. Se pegava nele, ele estava frouxo. E aproveitei, fiz uma ressolda nele, onde tinha solda fria. Fiz a ressolda neles aqui, ó, nos relé, diodo, né, capacitor. Já está funcionando. É só solda fria. Como não estava entrando tensão no capacitor, e o magnetron não está esquentando. Por quê? Que não estava entrando tensão no transformador. Esse fio é encaixado aqui, ó. É encaixado assim, ó. O amarelo vai pro transformador, tá vendo? Por isso que não estava esquentando. Muitas vezes é o magnetron. Mas eu testei ele, testei o capacitor. Tudo ok, não estava em curto nenhum. Assim que eu montar, eu vou explicar como que faz o teste no magnetron, capacitor, né? Para ver como ele tá carregando e se ele estiver em curto, e o magnetron também, quando ele está em curto, né? Aí assim que eu terminar de montar aqui, eu continuo o vídeo aqui, viu? Então, gente, já está montado aí, né? Agora eu vou fazer o teste no magnetron, né? Tá conectado aqui. Aqui ele tem que dar continuidade. Sinal que não está rompido lá ele tem uma fiação lá dentro. Se fosse de cobre, ele passa dentro do... Que aqui tem um ímã. Tem um ímã aqui e lá na frente tem outro ímã. Esse ímã passa entre os dois. Se ele dá continuidade aqui é porque tá bom. Se você colocou lá, ele deu aberto, tá ruim. Se ele der isso aqui, ó, que eu tirei lá, tá ruim. E tem que testar também se ele não tá em curto com a massa. Com a carcaça aqui, ó. Não tá. Aí agora você testa o outro. Também, ó. Tirar aqui, ó. Também tá tudo ok. E o capacitor, ele tá descarregado, né? Aí eu vou testar ele. É a mesma coisa. Coloco os dois polos aqui, ó. Se ele dá continuidade, ele está em curto. Então, aí tem que trocar. Ele não está em curto, está normal. E aí eu percebi que ele não estava vindo tensão para cá. O causador era o relé que estava folgado. Agora está justo, fiz a ressolda. Não estava dando tensão nesse fio amarelo. O transformador não estava carregando. Fiz a limpeza, né? E aí como eu aproveitei que esse micro-ondas nunca foi no conserto, e o dono tem muito tempo que tem ele, eu fiz a limpeza nele. Vi aqui os conectores aqui, tá tudo certinho, ajustado. Que é o seguinte, esse conector aqui, ó, ele é da lâmpada. Quando você abre ele é o contrário do outro. Ele fecha o contato para a lâmpada acender. Ele fecha o contato aqui, ó, para a lâmpada acender. E ele também, quando ele tem outro fio aqui, ó, que é o branco. Por quê? O branco vem para cá, ó. Branco. Seguir ele aqui, ó. Ele vem para cá também, tá vendo? Por quê? Porque na hora que ele liga, ele tem que acender a luz, entendeu?
tem chave aqui que ele funciona de dois modos. Esse aqui é um trio, ó, tem 3 conectores. Esse aqui vai para o ventilador, se eu não me engano. Ele arma o ventilador. E esse aqui vermelho. Esse vermelho aqui que vem para o transformador, ele vai também para a segunda chave lá. Essa chave aqui também é quando ela está com mau contato, tem que abrir ela, as 3, né? Quando ela não tá funcionando, é só que você tem que fazer o teste, né? Tem uns que funciona, quando você abre, ela fecha o contato, que é esse negócio aqui, ó, que ela liga a luz, né? Eu conectei ele aqui na energia. Não vou ligar ele que o fio aqui está desconectado. Olha, eu abri, ligou, fechei, a luz apagou, tá vendo? Que é isso aqui, ó. Entendeu? Abri, a luz ligou, fechei, a luz apagou. Né? Ó. Quando esse contato está com defeito, aí tem que fazer igual aquele vídeo lá que eu fiz, como que arruma essa chave. Tem que abrir ela, não é difícil. É um pouco chato para tirar, porque tem que tirar. Eu prefiro tirar. Se ficar ruim aqui, eu faço até um pouquinho a placa, mas se não, não tem problema. Dá para tirar jeito aqui também. Desconecta esse fio aqui, puxa. Aí tem que testar a chave aqui, ó. Aí outro vídeo eu explico como é que faz isso aí. Aí ele já está funcionando. Eu tirei o lá da energia para não ficar tomando choque à toa. E esse aqui, gente, esse aqui é muito perigoso. Esse aqui é a tensão é muito alta. 5.000 volts ou até mais. Entendeu? Tem muito cuidado com isso aqui. A pessoa quer arrumar, dá para ele arrumar tranquilo, mas tendo uns cuidados, né, para não... Porque isso aqui mata, se não tiver cuidado, é muito perigoso, ele mata. Né? Você está no lugar aqui, ó, o ventilador depois o parafuso lá, que eu acabei de colocar ele aqui agora. Já está funcionando. Vou afastar aqui a chave. Aqui para não dar... Vira ele um pouquinho para lá, porque o magnetrão ele emite radiação. Antes de fazer um teste aqui, eu vou explicar mais umas coisas que esse micro-ondas, os defeitos que podem acontecer nele. O micro-ondas não está ligando. Botou na tomada, aqui no visor não aparece nada. O que pode ser? Fuzil? Muita gente fala aí, é fuzil. Beleza, pode ser fuzil. Você põe na continuidade lá, ó, tem que fechar. Colocou, tira. Se colocou lá não deu nada, tá rompido. É só fuzil? Não, é só fuzil não. Tem aqui tem micro-ondas que tem 2 termostatos. Quando essa pecinha aqui rompe, vou abrir ele um pouquinho aqui, ó. Ele também não liga, gente. Ele não liga, viu? Como é que testa ele? Continuidade. Você põe ele lá, ó. Tem que fechar lá, ó. Olha, se colocou lá, ficou assim, ó. É porque ele está rompido. Ele funciona com o seguinte. O magnetron, ele esquenta. Quando há uma temperatura muito elevada, ele rompe. Mas não é só temperatura também, não. Você está vendo que o fio dele vem da energia também, ó. Passa por ele. Você viu a tensão aqui da energia muito alta, ele também rompe. Não é só o fuzil, não. O fuzil, o marrom vai para o fuzil, ele rompe também. O azul, que vem da rede,
vem para o termostato, ele também rompe, se vier uma tensão muito elevada. E também quando essa peça está em curto, magnetron, capacitor, pode acontecer o contrário. Pode queimar tanto ele, né, que tem um refluxo de tensão curto. Muitas vezes o magnetron está em curto, queima ele, ou então um capacitor, entendeu? Ou então um transformador. Qualquer coisa que tiver em curto aqui, ele pode romper. Tanto o fuzil, ou também o termostato. Viu? Então fica a dica aí. Você tem um micro-ondas em casa, qualquer marca. Não está ligando nada, testa o fuzil. O fuzil rompeu, botou outro novo. Você olha aqui, você deu a amperagem dele, quantos amperes é? Se é de 15 amperes, né? Aí colocou, antes de trocar o fuzil, testa essa pecinha aqui também, viu? Eu tô com um aqui, eu tô com mais 3 micro-ondas. Esse aqui eu já olhei, ele tá queimando, ele queimou o termostato e queimou o fuzil, né? Aí eu só abri ele aqui, aí vou testar o magnetron, testar o capacitor e ver também aqui se esse danado aqui também não está em curto, né? Ele tá queimou esse aqui, o termostato e o fuzil. Esse aqui, ele, você põe na tomada e fica ligando direto. Pode ser placa? Pode. Pode ser chave? Pode. Tem que fazer o teste, né? Só que eu já peguei ele aqui, tá igual o outro ali também. Eu vou abrir a placa, colocar a mão aqui do lado. Ele tá folgado aqui, olha lá, ó. Ele tá com folga no relé, ó. Aí eu vou ressoldar o relé. Ele também dá para arrumar, dá para abrir ele. Que ele fecha contato também. Ele fecha contato para poder mandar tensão aqui, ó. E se ele tiver colado também, gente, ele liga, fica ligado direto. A chave também, qualquer um tiver colado aí, a chave aqui, qualquer um tiver colado, o micro-ondas, dependendo da função aqui, ele fica ligado direto. Viu? Aí tem 3 aqui no chão para me arrumar. Esse aqui chegou hoje. Esse aqui tá com o mesmo defeito daquele lá. Põe na tomada, ele fica ligando. Funciona sozinho. Aí tem que olhar se é chave, se é placa. Entendeu? Esse aqui já está pronto. Esse aqui já está pronto, funcionando normalmente. Já fiz a limpeza nele primeiro aí, já fiz a limpeza. Já está ligando. Vou fazer um teste aqui, ó. Então um teste aí quando você não tem motivo, não tem nada. Para ver se o capacitor está carregando. Tem que ter cuidado, é um pouco perigoso. Tem que ter cuidado. Eu vou pegar uma chave aqui. Você vai pegar a chave de fenda. Uma chave de fenda maior. Uma chave de fenda. E botar a mão aqui. Não põe a mão aqui, ó. Que vai vir corrente aqui na chave. E a corrente vai triscar aqui na lata. Para ver se o capacitor tá carregando. Eu vou ligar ele aqui, tá ligado? Tá aqui. Esse micro-ondas também tá com a... Eu não sei se você vai querer que troca também. Ele tá com a membrana aqui, ó. Ele tá com a membrana... Tem botão aqui que não tá funcionando. A membrana aqui provavelmente a trilha tá rompida em algum lugar. Dá para tirar, dá para trocar. Né? Dá para arrumar? Dá, mas eu prefiro trocar, é baratinho. Esse é baratinho, eu prefiro trocar, fica mais um serviço mais bem feito. Aí ligou lá, ligou o micro-ondas. Eu gosto de ficar um pouco afastado, porque ele emite radiação. Você viu que o magnetron já está em tensão nele.
Você põe a chave de fenda aqui, ó, e vai encostando na lata. Vai encostando na lata e ela vai dar uma faísca. Sinal que o capacitor está carregando. Lá, tá vendo? O capacitor está carregando. Tá normal. O magnetron, ele tá funcionando. Você vê que quando liga ele, você sente a tensão. Você escuta a tensão. Sente não, desculpa a palavra aí. Você escuta a tensão entrando nele, ó. Viu? Tá funcionando normal e ele também esquenta. Quando ele tá funcionando aí, eu desliguei ele aqui. Você pode botar a mão aqui, ó. O dedo aqui, ó. Devagar que ele esquenta pra danar. Já tá quente aí, ó. Tá quente. Então, um serviço aqui concluído no micro-ondas. Então igual eu falo pra vocês naquele vídeo de máquina de lavar. Antes de comprar a peça, tem que fazer o teste. Não tem jeito. Eu até falei pro cliente lá que podia ser o magnetron, que ele costuma queimar. Fiz o teste nele, normal. Capacitor normal. Né? Não tá entrando tensão aqui, ó. Né? Era o que? O relézinho aqui, ó. Né? E também pode ser também, eu já peguei micro-ondas. Ele cria como fosse um zinabre aqui, ó. Aí não manda tensão. Um zinabre aqui, por isso que é bom tirar, limpar e apertar os contatos bem direitinho, que aqui a tensão dele é muito, muito forte. Viu? E para descarregar o capacitor, gente, só colocar a chave aqui, ó. Ele vai descarregando sozinho também. Conforme pega aqui, ó. Trisca aqui, vem aqui, ó. Vai triscando aqui para descarregar. Não dá curto igual o pessoal faz aí, ó. Televisão. Que usa também. É a mesma função, capacitor, é para carregar. E dando curto aqui, ó. Não recomendo, porque danifica a parte interna dele e aí é complicado. Ou então pega uma lâmpada, um cabo de uma lâmpada. A lâmpada aqui, a lâmpada que eu uso aqui para soldar, ó, o cabo dela, coloca aqui, ó. Põe aqui, ó. Coloca lá. Descarrega ele. Aí se tiver um motivo, você vem aqui, ó. Põe no DC. O capacitor, ele funciona como se fosse uma bateria. Né? DC e vê lá, ó. Coloca aqui, ó. Colocou o polo e vê lá, ó. Ele está menos de 1 volt aí. Menos de 1 volt. Tá? Ele vai descarregando sozinho, tá vendo? Vai descendo, ó. Então foi esse vídeo aí. Quem gostou pode dar um like. Viu? Fica à vontade aí, pode se inscrever no canal. E muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Que serve de aprendizagem para muita pessoa aí que tem micro-ondas em casa e muitas vezes leva para consertar e muitas vezes troca peça, troca peça, troca peça. E não é aquilo tudo que precisava trocar, né? Muitas vezes, aqui ó, o relézinho aqui, ó. Tá folgado, quem tem ferro. Isso aqui pode fazer em casa, é só para tirar a placa, tirar esses 2 parafusos aqui, ó. Essa cabo flat aqui, ó. Você puxa para cá e puxa para cá. Puxa o outro pino para cá. E ele sai, ó. Devagarzinho, puxou. Ele sai aqui, ó. Tô com a mão só, é ruim para mexer. Olha, saiu, tá vendo? Saiu. Esse pino aqui tem um encaixe. Isso aqui é melhor tirar quando você puxa ele para lá. Esse aqui você vai puxando devagarzinho. Ele sai devagar. Ainda apertado. Esse aqui, ó. Esse aqui é igual aquele lá. Você aperta aqui, ó. Puxou, saiu. Esse aqui também, ó. Esse aqui é bom você tirar e depois você tira a placa. Você puxa a placa lá e aperta e puxa ele para fora. Viu? Olhar sempre a posição. Esse aqui, ó. Olhar sempre a posição. Puxou esse aqui, o fio preto é para cima.
Vamos deixar sempre igual ao original de fábrica, né? Colocou aqui, tá durinho, ó. Tava mole, eu tô apertando aqui, ó, tá durinho, tava mole. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.